Conversa direta. A nossa saudação a você que nos acompanha a partir de agora, diretamente do principal endereço da comunicação na região sul, sede do Grupo Oceano, nossa sala de podcast. Estamos começando mais um Conversa Direta, este bate-papo informal com lideranças da nossa cidade, dos vários segmentos, e que vem aqui, né, para a gente conversar, bater um papo e, lógico, tentar fazer o máximo, transmitir a mensagem melhor possível a você que nos honra, né, com a audiência e que nos acessa através das plataformas do Grupo Oceano. Hoje estamos recebendo, com muito prazer, a presença do jovem vereador Júlio Lamin, do União, né, que tem um trabalho bastante forte, bastante intenso lá na Câmara Municipal do Rio Grande, e vem aqui conversar conosco sobre os mais variados assuntos da nossa política local. Tudo bem, Lamin? Seja bem-vindo. Eu quero primeiro agradecer o espaço, Ramon, agradecer o trabalho da técnica e aqui a Rádio Oceano, que sempre me recebe muito bem. Estou disponível para a gente conversar, é sempre importante esclarecer e poder trocar esses assuntos para ampliar aí o conhecimento da população frente à política local. E já quero notar que o Ramon falou a abreviatura do meu partido correta, União. É coisa muito rara de se ver. As pessoas normalmente botam o B, botam outro, e o Ramon usou União. E eu sempre tenho que corrigir, né, para ficar a informação correta. Então já começamos bem. União, muito bem. Lamin, como a maioria das pessoas sabem, né, o Lamin é filho do nosso querido, né, amigo Coronel Augusto César, que foi vereador dessa cidade, comandou o nosso 6º GAC, né, aqui na cidade do Rio Grande, ficou por aqui, sua família, enfim. E o Lamin, claro que em seguida, né, já alçou a política partidária como candidato, enfim, militando, né, em partidos de direita aqui na nossa cidade, mas antes disso ele deve ter passado por vários municípios, porque filho de militar, a vida é assim, né? E aí, como é que foi a tua jornada aí, amigo? Então, antes de chegar na... até esses tempos eu dei um discurso na Câmara que eu falava sobre isso, porque eu dizia que quem é da família militar é difícil você falar que é de um lugar ou outro, a gente acaba sendo brasileiro, porque você imagina que meu pai, que era oficial do Exército, e fez toda a carreira, o pai ele ingressou no Colégio Militar de Belo Horizonte ainda com 11 anos sendo interno. Ou seja, ele já foi morar e ficar na responsabilidade do Exército Brasileiro ali beirando os 10 anos de idade. Depois ele, evidente, foi para a MAN e de lá rodou o Brasil. E quando ele me teve, eu nasci primeiro na MAN, que era um hospital de melhores condições que ele tinha acesso na época. Depois que eu saí da MAN, que é a Escola de Oficiais do Exército Brasileiro, Academia Militar de Agulhas Negras, que fica em Resende, que é o município do Rio de Janeiro. Eu morei, na minha juventude, bons anos no interior de Minas Gerais, que era em Pouso Alegre. Depois eu morei alguns anos no Rio de Janeiro. Teve aí um interstício que eu fui morar na Amazônia, em Boa Vista, Roraima. Então eu conheci bem a Amazônia. Eu lembro que a gente fez a viagem, inclusive de carro, que demorou, não sei, hoje seria 2 semanas, de Boa Vista ao Rio de Janeiro. Aí eu conheci muito. Andamos só no Rio Amazonas 4 dias de navio. Eu lembro de índios subindo no navio, que não falavam português, para tentar pegar papel higiênico, alimento industrializado, enfim, era uma experiência assim, gritante. Eu lembro do Rio Amazonas, Ramon, na minha infância, e eu acho que o brasileiro não tem noção da riqueza que é, e hoje a maior parte do Brasil é tomada pela floresta amazônica, em questão de tamanho. Mas eu lembro de olhar para um lado do rio e do outro e não ver a margem. É como se eu estivesse no oceano. O tamanho que é o Rio Amazonas no Brasil, assim, é algo grandioso e gigantesco que a gente não tem noção, e muitos brasileiros não têm noção do que é a vida lá na Amazônia. E depois de lá, sim, o pai morou mais um tempo no Rio de Janeiro, e aí a gente veio, quando ele veio comandar o 6º GAC, eu ainda peguei e estudei no CTI, antigo CTI, que na minha época era só ensino médio, foi uma turma que não teve o técnico. Depois eu fiz faculdade na UFPEL, Direito, ali em Pelotas, e morei ainda 6 anos em Pelotas. Quando acabou tudo essa minha trajetória, eu me formei em Direito,
Aí sim, meu pai já tinha ido para reserva, ou seja, já estava aposentado no Exército. A gente abriu um escritório de advocacia na 24 de maio, que eu mantenho até hoje. Isso era o ano de 2012 para 2013. Em 2016, a convite do Onyx Lorenzoni, que aí sim os gaúchos conhecem bem, a gente assumiu o Democratas, que estava inativo, o Partido Democratas à época, e a gente planejou o partido participar das eleições de 2020. Chegou perto das eleições, Ramon, aquelas coisas da vida, do destino. Os candidatos, eu que não era um nome, porque eu não queria ser candidato. Na minha vida pessoal, eu sou muito fechado, eu sou muito na minha, não sou aquele político que chega no lugar, sai cumprimentando todo mundo, que é bem extrovertido, pelo contrário, eu sou bastante introvertido. Mas como eu já fazia críticas à internet, etc., eu falava, não, bota teu nome, tu vai ajudar pelo menos na legenda. Me candidatei, fiz 1.202 votos, não imaginava que eu faria tanto voto, nem que eu seria eleito. Fui eleito, fiz o primeiro mandato como eu acho que deveria ser, Ramon, de forma independente, defendendo as minhas ideias, o que eu gostaria de ver na política. Eu acho que eu consegui passar a minha mensagem. Tinha um sonho de disputar o executivo. Na época, lançamos o partido de forma independente, nem íamos apoiar ninguém. No meio da corrida, já nos preparativos, há poucas semanas, para fechar as convenções, fui procurado pela equipe do Fábio, depois procurado pelo Fábio Branco, e no entendimento de tentar conter danos e evitar que o PT ganhasse aqui a prefeitura, eu cheguei no consenso com o Fábio que o partido e eu iríamos apoiá-lo, e caso ele não pudesse ser candidato, eu assumiria a candidatura. Todos sabem que no final ele levou a candidatura até o final e infelizmente o PT ganhou. E agora que eu fui reeleito vereador, então eu mantive a candidatura a vereador e fico feliz que a gente conseguiu crescer em 40% nos nossos votos, passando de 1.600 votos. Eu faço trabalho agora de não mais independência, Ramon. Antigamente eu era naquele espírito do que é bom, a gente vota favorável, trabalha favorável, o que é ruim a gente vai lutar contra. Mas agora eu faço trabalho declaradamente de oposição, porque eu não consigo ver, não vou falar nada, mas quase nada de bom vindo da prefeitura, então eu imagino que a gente tem que fazer um trabalho forte na fiscalização, no combate das ideias, no combate da estrutura que está se armando, para evitar o máximo de danos que essa gestão, na minha visão, e eu respeito todas as que são contrárias, mas vai acabar causando na nossa sociedade. Lamin, se deixar eu falo muito, Ramon. Não, eu sei, mas assim, tem uma situação, pelo menos, né, que eu vejo hoje, né, de fora, né, a gente acompanha a política há muitos anos, enfim, a gente gosta, né, e eu trabalhei na Câmara de Vereadores lá em 2 oportunidades, fui muito honrado com isso. Nós temos hoje, por exemplo, uma maioria da situação. Nas votações, isso fica bem claro, né, que os projetos, tudo que vai para a Câmara lá acaba ser mobilizada, né, a bancada do governo, né, dos partidos aliados do PT e mais alguns, né, e a gente vê muitos vereadores, né, que estavam apoiando, que apoiavam o governo passado, hoje estão aí apoiando o atual, aquela coisa de que, né, não tem que estar sempre ao lado do poder, né, independente. Não interessa a ideologia, enfim, o que é complicado. A direita, vamos dizer assim, né, representada lá na Câmara, ela teria, teoricamente, que ter ali, né, os vereadores, que é tu, né, os vereadores do PL, né? Que não seria... todos, né? Pois é, mas é por isso que eu tô... completar a pergunta e a gente não, mas é por isso que eu estou dizendo, né? Por isso que eu estou dizendo. Então fica complicado. Então, hoje tu representa a direita com quem? Tu e quem mais? Então, vamos lá. O grande problema da nossa... Ou vamos falar, não vou falar no direito, vou falar da oposição. Sim, da oposição. Claro. Que nós temos ali, isso tem que fazer justiça, né? Tem ali o MDB, né? Com o vereador Eninho, enfim. Não os eleitos. Os eleitos, um já mudou de lado, né? Que foi o vereador Lari, que acabou indo pro lado do governo. Uhum. O problema que a gente tem na política é que não é em Rio Grande. É uma política nacional, que eu sempre que eu tenho oportunidade que eu falo, que é o fisiologismo. A partir do momento que a política vira um meio de sustentação da sua vida, de você conseguir tirar o seu ganha-pão, ou seja, a maior parte dos políticos hoje, aqui é uma realidade, a gente sabe o salário que o vereador ganha em Rio Grande, Sim. não conseguiriam ganhar isso. Não tem no mercado. Não tem.
Então, essa é uma lógica Tem muito muita gente simples. sem formação também, né? Isso aí é Então, ô complicado Ramon, se tu também. observa que o político não consegue ganhar fora da Câmara, o que ele ganha lá dentro, e o incentivo para ele tentar continuar na política é muito alto. Olha, se eu não continuar na política, meu padrão de vida cai, o padrão que eu dou para minha família cai, enfim, é um incentivo muito forte. E a partir desse momento, então, ele fica mais preocupado, e é uma questão de filosofia política, em se manter no poder. Ele acaba buscando mais a reeleição do que o bem da população. E essa busca pela reeleição fatalmente passa por você ser próximo ao poder. Porque nós sabemos que você se eleger por conta das suas ideias é muito mais difícil e dá muito mais trabalho do que você se eleger pelas questões do assistencialismo. Porque uma pessoa que você, por exemplo, consegue fazer furar a fila do exame médico, consegue dar uma ajuda forte ali quando ela precisa na rua dela, enfim, fica te devendo favores, é assim que a gente sabe, né, que é a troca de favores, etc. Isso eu tô falando uma crítica geral da política brasileira. Faz com que todo mundo... Cargos. Também. Imagina, se você dá um cargo para uma pessoa, indica uma pessoa para um cargo público, para um CC, a família toda dela vai estar comprometida contigo. Então, é esse tipo de política que faz esse ciclo vicioso das pessoas quererem estar próximas ao poder e acabarem sempre analisando e trabalhando em prol de certas pessoas do seu círculo pessoal mais próximo. Essa máquina de votos que a gente tem no Brasil, que tínhamos que lutar contra isso. E isso só vai mudar com a conscientização política, as pessoas querendo ver no político, não alguém que faz o saque, que eu chamo no meu gabinete, às vezes eu chego e falo, ó, só tá trabalhando como saque. O saque é serviço de atendimento ao cidadão. Parece que você tá só fazendo essa ponte entre o cidadão e o executivo e a prefeitura. Que não é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar e legislar, fazer lei e fiscalizar o gasto do orçamento municipal. Mas se a gente não inverter essa lógica e saber que os políticos, qual é o papel de cada um deles, vai sempre manter nessa mesma ocasião. E falando ali da formação da Câmara, claramente as votações sempre acabam 12 a 8 ou 11 a 9. Temos vereadores que eu posso dizer assim que não compõem a base do governo, pelo menos nas votações. São os 3 do MDB, que aí tem o N, que é o advogado, a Laurinha, o Felipe Branco, irmão do Fábio. Temos o Giovanni Morales, o Newton, que é o pescador lá da Ilha da Torotama, que já está no seu segundo mandato. Eu, evidente. Agora o vereador que senta ali do meu lado, que é o Gaúcho dos Bairros, e o vereador que é do PL, que é o vereador Flávio Maciel. Infelizmente, e eu me dou bem com o vereador Salomão, eu acho que ele está iniciando a política, ele não sei, eu faria um caminho diferente, mas cada um é dono de si. Ele é do PL e hoje apoia claramente o PT nas votações. Eu espero poder convencer o vereador Salomão até o final do mandato que ele está fazendo uma escolha ruim. Porque eu acho que é quase inédito no Brasil o sujeito ser do partido do Bolsonaro e apoiar o partido do Lula. Mas eu te pergunto assim, não, também acho, né? Fico às vezes estarrecido em ver alguns posicionamentos, mas cada um sabe, né? Tem a legitimidade do voto, né? Mas será que as pessoas elas sabem exatamente, né? Têm um profundo conhecimento do que representa a ideologia de cada partido, né? Da história, enfim, será? Ou simplesmente assinam lá, né, no partido tal, porque alguém convidou e vamos lá, nem o regimento do partido, não sabe nada. Cara, não é isso que os candidatos olham. Eu sou presidente da União. A única preocupação que tem, ou a grande preocupação que eles possuem, é a legenda. Eles calculam, olha, eu vou fazer 1.000 votos. Se eu for para esse partido, com 1.000 votos eu tenho chance. Se eu for para o MDB, que é um partido grande, com 1.000 votos eu não vou nem aparecer entre os mais votados. A grande e única questão é essa. Eles querem, infelizmente, a vontade de estar no poder, né? Tudo pelo poder. Então eles veem a questão da legenda. Quem está naquele partido, quantos ex-vereadores, quantos vereadores, quem são os candidatos, qual a estrutura que vai me dar fundo eleitoral, não vai me dar. Enfim, eles procuram saber isso. E num segundo ponto, eu acho que é uma grande divisão que as pessoas tentam fazer, pelo menos manter uma certa coerência, olha, eu não vou pro PT por causa que eu sou contra o PT, ou eu vou estar no partido que é aliado ao PT. Essa divisão ainda tem de certo ponto, mas muita gente não vê, muitos políticos não estão
associando isso na hora de escolher o seu partido. É só questão mesmo da legenda. Mas isso também infere, Ramon, um erro dos partidos, que não Sim. consegue transmitir isso, ou não consegue ter uma ideologia clara, um posicionamento correto, que de mostrar incongruência, a meu ver, aqui é sempre repetindo, aqui é a opinião do vereador Júlio Lamin, está no segundo mandato, mas cada colega tem o seu mandato, tem a sua história, tem os seus eleitores para prestar conta. Eu presto conta aos meus, eu não tenho nada que ver com os outros, com os seus eleitores. Mas eu acho que é completamente... a palavra não é forte, não é não perdoável, mas é não justificável o sujeito ser da base do Fábio Branco, e aí ele perde a eleição à prefeitura, e esses mesmos sujeitos depois estarem aliados ao partido que representa tudo o contrário, que era o grande adversário, que agora é o PT. Essa mudança conveniente para estar próximo ao poder, eu imagino que o eleitor poderia observar de uma forma mais criteriosa. Mas, o eleitor é soberano, Ramon. Então a gente só analisa... Claro, a gente analisa comportamentos, vamos dizer assim, né? Um detalhe, e você veja, por exemplo, o eleitor. Em 2020, né? Se eu não me engano, se eu estiver enganado, tu me corrige. Em 2020, nós tivemos uma eleição, né, que o então deputado Fábio Branco foi candidato contra a Darlene, certo? 2020. Ganhou a eleição, certo? O Fábio Branco. 4 anos depois, tudo que aconteceu, inicialmente o PT lançou o candidato Halley Lino Souza, né, que teve problemas e deixou a campanha e foi substituído pela Darlene. 4 anos depois, este mesmo eleitor inverteu. Né? Por conta de quê? Do desempenho na administração? Vou fazer só uns parênteses. Essa gestão do Fábio foi muito complicada, mesmo sendo independente, não ter sido base dele. Pegou a pandemia ainda, pegou a maior enchente aí em 70, 80 anos, a outra era da década de 40, pegou seca, enfim, pegou o município quebrado da última gestão das duas do Alexandre. Com isso, não foi um mandato bom, não foi uma gestão que conseguiu fazer muita entrega. Então, somada ao desgaste que já vinha a família Branco, e é evidente, está aí no cenário político há 20 e poucos anos, desde o falecido Wilson, é normal que esse desgaste venha a acontecer. E com uma memória afetiva do eleitor que sempre ocorre. Essa nostalgia, Ramon, ela é muito forte na política. No tempo do Lula era melhor. Aí o Lula agora voltou pro governo, as pessoas estão vendo que está entregando mais o mesmo, não mudou nada, e aí estão se tocando. Então muitas pessoas ainda sempre vão considerar o que veio passado diante de uma administração que não está conseguindo desempenhar bem como algo positivo. E muito o receio que as pessoas tinham de continuar uma gestão ruim. Quando você quer fazer uma troca de uma gestão, o eleitor também brasileiro, ele vê a política quase como um futebol, o Ramon. E eu estudo muito sobre política. O que o eleitor vê? E é por isso que os candidatos gostam de mostrar força. Não vou jogar meu voto fora. Então, quando você está descontente com uma administração, os votos naturalmente vão passar pelo aquele candidato que tem mais chances de vitória, porque o eleitor brasileiro também não gosta de perder a eleição. Então, a gente sempre tem essa troca aqui em Rio Grande, MDB e PT, simplesmente porque são os dois grupos mais fortes, mais ricos. Então, fica difícil um terceiro crescer nesse cenário. Tem um detalhe. Aqui, na cidade do Rio Grande e na cidade de Pelotas, segundo pesquisa que eu tive acesso, né, o pessoal que estava monitorando, enfim, o principal, né, motivo, vamos dizer assim, das derrotas que aconteceram, né, tanto ali em Pelotas, né, estou falando antes quando estava a prefeita Paula, né, e com o candidato dela, se não me engano, era o Estima, né? Era o Estima, enfim. Né? Aí depois teve aquele episódio do candidato que ficou atrás do Marrone, né? O Peronde. Mas os serviços essenciais e situações bem pontuais, como recolhimento de lixo, capina, buraco, em Pelotas muito mais, buraco, aqui na cidade do Rio Grande,
lixo, capina, enfim, tudo. Isso aí foi decisivo. A zeladoria, né? Como... Zeladoria, foi decisivo. Por quê? Aí tu diz, não, mas embora tu possa ter anunciado como aconteceu, que a administração passada deixou aí, né, liberado o empréstimo aí da Agência Francesa, 400 milhões, enfim, embora essas notícias, né, de projetos macros que vão resolver, pelo menos é o que se espera, né, alguns problemas da nossa cidade, cruciais, enfim. Aquele dia a dia ali, o cara tá com lixo ali na frente. Ramon, mas historicamente o eleitor Ou brasileiro... seja, não se fez o tema de casa. Não, mas... Essa é uma realidade. Eu vejo alguns candidatos, eu sempre oriento isso aos meus candidatos ali do partido que eu sou presidente. Eleição municipal é eleição municipal. O eleitor ele se preocupa com temas locais. Não adianta o eleitor municipal querer fazer briga de Bolsonaro e Lula. Tem que discutir a cidade, porque ali a pessoa está discutindo a vaga na creche do filho dele, a escola do filho dele, como está o médico no postinho, os remédios, e principalmente aqui um tema que foi forte, que foi a zeladoria, pelas dificuldades que se teve, o lixo, que é um problema crônico em Rio Grande. Nós temos um lixão ali que está interditado, a quantidade de lixo que a gente leva para Candiota assim, é absurdo. Levamos toneladas. O Rio Grandino, ele não é acostumado a guardar lixo em casa. Se não for a coleta diária, que é uma exceção no Brasil, ele fica ruidoso aqui, porque fica muito lixo na rua. Nós temos vários pontos de foco de lixo que as pessoas fazem depósito. Então, é algo... Assim, no Parque Marinha, uma vez eu contei mais de 11 que eu fiz uma ronda lá. Então, isso pega muito pro cidadão. Fora isso, a gente também tem a questão que Rio Grande é uma cidade aí quase 300 anos, mas a maior parte das ruas ainda são de terra, ainda temos várias valetas abertas. É por isso que quando um candidato como Alexandre foi candidato lançando uma promessa fortíssima como valeta zero, ele vai varrer as urnas, usando o próprio termo para fazer uma analogia. Porque isso pega muito ainda no cidadão. O cidadão, ele quer ter dignidade. Ele quer morar numa casa que ele saiba que o filho dele vai poder brincar na rua sem cair numa valeta e pegar uma doença, que vai para um colégio que vai ter monitor, que vai ter um bom ginásio, vai ter uma sala de informática, uma biblioteca, que quando ele vai ficar doente, ele vai no UBS, vai ter médico, vai ter remédio na farmácia popular, que o ônibus vai ter condições, não vai ser essas... infelizmente, os ônibus precários que nós temos, que é outro problema seríssimo da cidade. Então, é fazer o dever de casa. Sempre é fazer o dever de casa. Mas aí tem um detalhe assim, né? Que é importante isso também. As pessoas comentavam muito isso. Exemplo. O então prefeito Fábio Branco não era nenhum, vamos dizer assim, não era nenhum político que não tivesse conhecimento da prefeitura. Até porque, né, ele já estava no, né, terceiro mandato, certo? Como que um cara que já foi prefeito 2 vezes, enfim, e tal, não sabe que tem que resolver o problema do lixo, coisas básicas, independente da situação de licitação e da empresa quebrou e da empresa não sei o que, isso é outro detalhe. A gestão, estou falando do que tu espera da gestão, o cara conhece, já fez, como é que não vai fazer agora? E alguns, na minha opinião, né? E alguns problemas foram muito complicados em algumas secretarias. Exemplo, da educação, né? Que foi todo o governo, né, naquele embate, né, e tal, que o secretário, que isso, que aquilo e tal, lá. E algumas medidas não foram tomadas em tempo, isso tudo vai somando, né? Aí veio o desgaste, deixou de fazer isso, aí deixou para a atual administração, né, um recurso inédito, vamos dizer assim, né, através essa operação com a agência francesa, mas não fez o básico. Ramon, eu tenho uma visão seguinte. O Fábio, ele é um político que durante toda a tua carreira, a posição do Fábio, o nome dos brancos se impunha na cidade. Só que a política vai mudando, vai se transformando. Agora mesmo a gente está fazendo um podcast na Rádio Oceano, que a gente está sendo filmado. A Rádio Oceano é a maior rádio da cidade e se construiu somente com as ondas de rádio. E o mundo se transforma. Então, a comunicação
do último governo foi muito ruim. Sim, sem dúvida. Então, nós sabemos, e é uma dificuldade, eu imagino, nunca conversei sobre isso com o Fábio, mas o Fábio não é uma pessoa que se criou na internet. Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito maior com a internet, porque a minha geração já é outra. Então, além da comunicação, eles terem perdido para o PT durante todo o mandato na questão da comunicação, e eu dou um exemplo porque você trouxe. O atual governo não paga o piso dos professores, não entregou todos os uniformes que prometeram, tá com problema dos monitores iguais tinham e batiam no Bernadelli dia e noite, só que eles ganham na comunicação. A gente não vê o Sinterg reclamar, a gente não vê as manifestações mas de isso aí rua nunca teve, e a população. né? Nunca teve no governo deles. Eu só quero dizer o seguinte, mas na comunicação e na Câmara de Vereadores também. Porque na Câmara de aí eu ia Vereadores... passar no segundo ponto que eu ia dizer. É da personalidade do Fábio, quando ele toma uma decisão, ele levar até o fim. É muito difícil o Fábio fazer arrumar a rota. E a política que nós temos na cidade é que o vereador compõe o governo e normalmente ele indica secretário, ele indica... A gente conversava sobre isso anteriormente. E essas mudanças acabaram levando o governo a não ter um bom desempenho. Só que eu acredito, Ramon, que a mesma coisa está acontecendo. A mesma coisa está acontecendo nesse governo da Darlene. Quem está nos acompanhando vai falar que foi um sucesso. Já passou ali o período sabático que eles falam, né? Os 6 meses. Já estamos aí, já estamos indo para o mês 7. Quais foram as profundas transformações que nós tivemos? Qual foi o problema, pelo menos no horizonte, a curto prazo, que a gente possa dizer, não, isso aqui vai ser solucionado por tal problema. O lixo continua um problema. Agora eles falam que vão retomar a coleta diária, mas continuamos com problema no lixo. Continuamos com problema no transporte. Estamos com um problema novo, que é a UPA da Junção, toda hora ameaçando fechar. Se a UPA da Junção fechar, os médicos entrarem em greve por falta de recebimento, vai ser um caos, porque é a maior porta de entrada de emergência e urgência da cidade. E está com seríssimos problemas. A questão da zeladoria. Todo mundo sabe que numa chuva forte pode voltar a alagar as enchentes na cidade. Qual foi o aperfeiçoamento, melhoramento nas casas de bombas da cidade? Qual foi a grande limpeza nas bocas de lobo que nós tivemos, nos canaletes? Não está tendo. Então, o governo atual, eu considero que é pior que o passado. Mas, assim, de longe. Porque ali eu não acredito nem um pouco, nem no método, nem no objetivo, nem nas pessoas que estão próximos, nem nos processos que eles fazem, muito menos nos resultados que eles estão entregando. E detalhe ficou, né? E isso até foi discutido aqui com outros políticos, enfim, ficou muita gente de fora, né? Porque só na equipe de transição do governo tinham 250 pessoas, né? Não, negócio que... Eu fiz um discurso, era centenas de pessoas. Eu até falava, Ramon, como que tu vai fazer? Primeira vez na história, eu acho que é o único... porque ele tem muito disso politicamente correto, né? Vamos incluir todo mundo, tem que ter maioria. Não, mas tudo bem, mas só que fica uma expectativa, né, de quem participa, é assim. Né? Mas é algo irreal, Ramon. Como que eu vou fazer uma reunião com mais de 100 pessoas? Não, mas é um jogo de futebol. Mas eu quero dizer que muita gente daquele time ali ficou de fora. Ficou. E reclamam. Foi dito aqui. Porque é a cultura que se instalou na política. Ou você vai enfrentar de frente a cultura... Se eu fui chamado para transição, estou dentro, né? O que querem comigo? É assim, e ficou assim. E conversei com algumas pessoas, até agora não chamaram, enfim e tal, né? E aí deu esse problema todo dos cargos lá, né? Mas ficou assim. Colocar. Mas ficou assim. E aí entra também aquela história. Olha, tem vereador que não é nosso, né? E conseguiu não sei quantos cargos aí, em terceirizada, não sei o que e tal. E para nós, né, que o pessoal que é raiz, né, nada. Tem isso? A governabilidade. Isso aí sangra também. E aí na questão dos cargos eu tenho uma participação que eu fiz a denúncia ali junto com outros vereadores, mas eu redigi para o TCE e a gente conseguiu barrar por conta do limite de gasto com o pessoal do município, tentando com aquela ideia de conter os danos ao nosso município. Mas, Ramon, a questão da política, quando nós entramos para o famoso troca-troca, quando nós nos elegemos, fazendo o que a Dilma falava, fazer o diabo para ganhar uma eleição, vai cobrar seu preço. A máquina ela pode acabar ficando ingovernável se nós tivermos aí muita gente pedindo e com pouco a oferecer. Mas isso é culpa somente dos políticos que fazem uma cultura na eleição que vai ter que levar para o mandato. Todo político em Rio Grande que não observar que o prefeito que entra, rendido ao número determinado de vereadores, que eles falam que tem muito medo de tomar impeachment. Cara, Ramon, se o sujeito ganha uma eleição
para liderar o executivo com o sufrágio popular, com o voto popular, e tiver medo de impeachment, não merece estar na cadeira. Tem que fazer o que é para ser feito, manda para a Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores não quiser, explica para a população no contato direto. A gente está tendo exemplos de vários prefeitos que estão conseguindo fazer isso no Brasil afora. Olha, não teve por causa disso. As consequências vão ser dos vereadores aí que não quiseram. Enquanto não mudar essa independência, que ela é brutal, é necessária, o executivo não pode ter um legislativo no bolso, não pode ter a certeza que tem os votos no legislativo, porque a gente vai estar nutrindo essa política que a gente está falando aqui, de políticos que, por ganharem uma eleição, acham que, como espólio, tem direito ao dinheiro público por via de cargos e melhorias, enfim, tudo que a gente sabe, os favores, e um prefeito ou uma prefeita que acaba ficando refém desses grupos de interesse e acabam tendo suas ações bloqueadas, não conseguem implementar as políticas que pode até ter uma boa intenção, mas não conseguem. Eu duvido até da boa intenção do PT, mas não consegue por causa que o sistema é dessa forma. Eu defendo uma ruptura completa, Ramon. Eu defendo que a gente tem que fazer uma disrupção com o que é a política local e nacional e nós voltarmos à teoria. Qual é a teoria? O poder é muito grande para ele ficar na mão de um só. Então vamos dividir o poder em 3. O judiciário julga nas competências diretas. O executivo executa o orçamento, ou seja, fala como vai gastar o dinheiro. E o legislativo faz leis e fiscaliza o executivo. Nós temos que voltar a isso, porque o sistema ele foi planejado para ser uma coisa e hoje já se adaptou para manter as mesmas pessoas no poder, para as pessoas conseguirem tirar proveito, etc., a algo completamente diferente. Hoje o Brasil vive muito mais um sistema parlamentarista do que qualquer outra forma. Seja deputados federais, seja vereadores, fazem ali uma maioria e conseguem pressionar o executivo dizendo, olha, se vocês não me agradarem, você não governa. E o agrado dos políticos quase nunca bate com o agrado que a população deseja. Lamin, no ano que vem nós teremos eleições, né, para presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, enfim. E qual é a tua posição aí do teu partido, né? Vai ter candidatura? Tu vai ser candidato a deputado? Como é que tá o negócio? Governo do estado? E aí? Então, o meu partido ele começou agora uma federação junto ao PP. O União Brasil é engraçado, porque o meu partido ele é maior do que o PP a nível nacional, mas ele é menor do que o PP, evidente. O PP comanda 30% dos municípios do Rio Grande do Sul, menor que o PP aqui no Rio Grande do Sul. Então vai ficar sob comando do PP, do Kovács Júnior, a União Progressista, eu acho que esse é o nome da federação. Eu já tenho aí conversas com o Kovács Filho, que vai ser o presidente da federação. Até agradeço o Gaúcho dos Bairros, que é o vereador do PP, que está fazendo esse intermédio, para a gente ver qual é a situação para o ano que vem, qual é a melhor estratégia que a gente vai pensar. Porque é aquilo, Ramon, deputado, eu sempre falo que só tem um cargo que o vereador consegue ser candidato de si mesmo, ou seja, pelo menos no que está no seu alcance, que é o vereador político, melhor dizendo. É o vereador. A vereança, se você tem um grupo bom de trabalho, se você consegue poupar um dinheiro, você consegue com o seu próprio recurso e com o seu grupo de trabalho se eleger vereador. Agora, prefeito, deputado federal, estadual, federal, senador, aí já passa por coisa gigante. Governador. Outro naipe o negócio. É outro. Você precisa ter um grupo de apoio muito maior, você precisa que seu partido efetivamente aposte em ti e etc. O que eu não abro mão é de adiar mais uma vez o sonho, é de disputar com chances reais o passo municipal. Esse é o objetivo. Não sei se vai ser possível, não faço nenhuma aventura, não tem que eu não abro mão de tentar viabilizar isso. É isso que nós estamos conversando, porque se Rio Grande quer de alguma forma se comparar aos municípios da Serra Gaúcha, aos municípios de Santa Catarina, que a gente fala tão bem, um monte de rio-grandino vai morar lá, com o potencial que nós temos no nosso porto, com o nosso turismo do cassino, com a história dessa terra, com a nossa gente, nós vamos ter que fazer uma disrupção de dizer o seguinte, olha, tu estava junto com o governo da Darlene do PT, tu não vai mais servir o novo governo, vai para casa, que a gente vai com gente nova, ideias novas, tirando todo esse ranço da política velha, comandar a cidade. Então eu não sei qual seria o grupo político, qual seria o candidato, mas eu não abro mão de ganhar o passo municipal nas próximas eleições. Eu acho que isso é essencial e evidente que isso passa também pela eleição do ano que vem, que da onde a gente tira os nomes que têm maior potencial para tanto.
Então, o nosso objetivo aqui é pensando sempre em Rio Grande. O que a gente tem que fazer para conseguir levar a nossa mensagem ao maior número de rio-grandinos e rio-grandinas, para a gente conseguir construir esse caminho? Você não acha que é um desgaste muito grande, por exemplo, de um político tentar uma candidatura a deputado, seja estadual ou federal, não conseguir e logo em seguida ir para disputar a prefeitura, ou somente concorrer por concorrer, como acontece, a gente sabe, né? Temos aí, né, um balaio de candidatos, no fim não se elege ninguém, só para marcar, enfim, você não acha que isso é um baita desgaste para quem, por exemplo, tem esse projeto, como é o teu caso? Assim, Tu seria candidato ano que vem, não? Assim, nós temos que separar duas situações. A maior parte dos candidatos a deputado estadual e federal da cidade fazem da candidatura a deputado uma pré-campanha para vereador. Uhum. Eles entram para lançar seu nome, para já fazer uma campanha com recurso normalmente que não é deles, de fundo eleitoral. Eles pegam os votos da cidade e acabam sendo escadas de legenda para outros candidatos dos partidos maiores. Então é normal que um deputado que quer se reeleger deputado estadual, ele vai precisar de outros nomes na sua legenda para ele conseguir o coeficiente, e com isso ele lança candidatos a cidades pequenas, menores ou que não têm tradição de eleger deputados, para fazer essa legenda, e acaba ajudando, porque esse candidato também vai vir mais forte para vereador. É um caminho natural isso. O sujeito entra sem ter a mínima perspectiva de se eleger para fazer uma sua pré-campanha nas eleições futuras. Um outro ponto que a gente tem que separar, e aí que eu considero que é importante, é você ver simplesmente a viabilidade eleitoral daquele nome. O sujeito que não vai bem numa candidatura para deputado, ele já sabe automaticamente que ele não vai ter chance numa disputa majoritária, que é o caso da prefeitura. Eu acho que é importante, mas não é definitiva. Só que é difícil, Ramon, a gente que está dentro da política partidária, a pragmática, a real política, que, como eles dizem, a quantidade de ego nesse tipo de processo. O mais normal que a gente sabe é que cada partido vai lançar o seu e vai ocorrer toda essa divisão. Mas aí tem uma coisa chamada matemática ali, né? Aí tu senta, por exemplo, eu tive sentado na última eleição e falei, olha só, eu não me lancei candidato a prefeito, e meu partido saiu como independente, depois aderiu à candidatura do Fábio, porque eu tinha uma pesquisa, e hoje eu posso revelar, que o meu nome estava empatado com o Fábio. E eu mostrei para todo mundo antes. Só que o PT estava à frente. Era coisa de 20 e poucos para um, 20 e pouquinhos para outro, e 40% para o PT. Era mais ou menos essa pesquisa que eu tinha. Era algo assim, eu não ia conseguir dissuadir o atual prefeito a deixar de ser candidato, porque é natural quem está no poder querer ser candidatura à reeleição, e se eu viesse eu matava de cara eu e ele. E aí, qual é o futuro? O que a gente estava construindo para Rio Grande? Só facilitar a vitória do PT. Foi aí esse momento que eu recuei. Mas teve outros candidatos que, mesmo mostrando isso, falaram, cara, sua candidatura só tem uma serventia, ajudar o PT. E as pessoas vinham mesmo se dizendo serem contrárias ao PT. Então, assim, é difícil quando você entra no ego, porque o político sempre acha, ou ele quer confrontar números, ô Ramon. Não adianta a gente entrar na racionalidade tratando de político. Um dos maiores desafios que a gente tem na política é conseguir fazer com que o político enxergue o seu real tamanho. A maioria tem um sonho de grandeza, se olha no espelho, eu acho que coloca um espelho deformado em casa e se veem como gigantes. Quando na verdade não é. Quem resolve a política é voto, e o voto tem que ser assim, né? Porque nós vivemos numa democracia, e o voto tem que ser medido na urna. Por isso que esse passo, às vezes, vira candidato a deputado, ali a gente separa o joio do trigo e a gente consegue ver quem realmente tem tamanho para querer ser candidatura majoritária ou não. Mas tem um detalhe, né? Todo esse jogo, né? Esse tabuleiro, enfim, ele teria, né, que passar por uma, como tu falou, uma racionalidade, né? Porque senão... E normalmente o que acontece, né? Quem mais, né, fragiliza, né? Quem mais divide, realmente é centro-direita, né? Enfim, lá, porque a esquerda, né? A esquerda lá, o PT comanda e se junta ali, 2 ou 3, mas é tudo, né? Já é daquele espectro. E o resto fica fatiando. Isso é histórico, né? Por questão de valores. Eu te explico, Ramon. A esquerda ela não tem problema nenhum em dizer que vai ter um líder supremo.
O Lula hoje é um líder supremo. Mao Tse-tung, Pol Pot, enfim, Lenin, são líderes, Che Guevara, eles não têm problema nenhum com o autoritarismo e dizer que vai ter um líder que vai mandar. Já a direita tem inerente à sua formação a questão da liberdade, a liberdade individual, cada um vai procurar o melhor para si, vai trabalhar o melhor para si. Mas hoje tem um líder que é o Bolsonaro. Assim, o Bolsonaro, ele consegue ser uma ideia. Eu imagino, Ramon... Mas ele lidera a direita no Brasil. Que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, hoje. Porque ele conseguiu aglutinar em torno dele todas as pessoas que não gostam ou não respeitam o PT. Mas é muito difícil eu pelo menos não acredito, e já está se comprovando isso, que o Bolsonaro já está abrindo mão pro Tarcísio, as últimas notícias dizem. E é claro e evidente, quem está mais próximo dele, que o desejo dele não era o Tarcísio, era alguém da própria família, do qual eu discordo completamente. A gente não pode cair nessa coisa de dinastia, de botar gente da família. Mas assim, até o Bolsonaro, que é uma figura muito popular e conseguiu ganhar do PT, saindo de 5%, enfim, tudo aquilo, ainda tem dificuldade de exercer a liderança como o Lula tem, por exemplo. Eu vejo isso assim, de forma muito clara. Tem, dentro do bolsonarismo, muitas pessoas que querem outro candidato a não ser o Bolsonaro. Sim. E dentro do PT não tem ninguém que fala de outro candidato sem ser o Lula. Mas tem um detalhe, né? Todos os partidos ou tendências, enfim, com um dono, né, que a gente fala, né, ao longo da história, né, o que aconteceu? Por exemplo, o próprio PT, hoje, né, se o Lula não é candidato, quem será? Já desaba, já desanda a maionese, né? Não tem um cara alto também, que é o Haddad. Não tem os nomes. Meu Deus do céu. E nem deixaram criar não outro tem. nome. Pois é isso que eu quero dizer. O PDT se esfacelou por quê? O Brizola. Brizola, né? Saudoso doutor Leonel de Moura Brizola, né? Que são donos de partido. Né? O MDB conseguiu lá se dividir em 500 segmentos lá, depois era o Ulisses Guimarães, enfim, tal. Né? Já está buscando uma federação para sobreviver, né? Capaz de se unir com o partido lá da Igreja Aí Universal. tal, a direita tal, depois tal, ressuscitou aí, vamos dizer, tomou um gás, voltou às ruas, voltou através do Bolsonaro, enfim. Então tem esse negócio. E vamos falar assim. Mas a política nacional é muito paternalista. Mas vamos falar assim, o eleitor cara. busca um pai, não busca um político, um representante. Sim, mas Laminha, vamos ver aqui, vou falar aqui da nossa cidade rapidamente, estamos chegando no final. Pode falar. Da nossa cidade aqui, por exemplo, o MDB. Hoje. Né? O MDB que foi aí, né? O grande partido aí da cidade, né? Que fez 4 mandatos, 5, né? Mandatos. Enfim, na prefeitura, deputado, enfim, maior fenômeno dos últimos tempos, Wilson Matos Branco, aquelas coisas todas. Hoje, o MDB da cidade um partido nanico. Diante do que foi. Né? Hoje tem extremas dificuldades, né, de agregar, enfim e tal. Né? Então, por quê? Porque as lideranças do MDB estão praticamente afastadas, meio fora e tal, lá, que é o que hoje seria o Fábio. Se tu pegar as grandes lideranças do passado, Boca está em Porto Alegre, Jani está em Porto Alegre, Fábio está em Porto Alegre. Desconectados. Já. Perde mas é normal, é um ciclo também, né? Pessoas novas têm que assumir, mas essa transição que tu disse que não foi tão, não produziu tantos frutos, né? Não. A transição do MDB realmente. Não. Mas eu defendo, assim, também que há de se observar o momento, não adianta empurrar a goela abaixo do eleitor. Não, eu também ele acho que tem na hora de ceder. Existe, aqui, ó, não vai dar. Vamos recolher, um passo atrás, outro para frente. Não tem problema. Eu cito um fato político que acompanhei, né, e foi um negócio muito, assim, né, vamos dizer, foi legal politicamente. Né, o Estado do Rio Grande do Sul, em 1982, teve 4 candidatos, né, ao governo do Estado. Tá? E os 4 governaram o Rio Grande do Sul. Disputaram naquela época Jair Soares, que ganhou a eleição, Pedro Simão, Alceu Colares e Olívio Dutra. Todos foram governadores no momento certo. Vamos dizer assim, que a conjectura política dizia que era ele. Esperaram, entendeu? Olha, depois do Jair Soares foi o Simão, não sei o que tal, lá, o pessoal, aí depois chegou o Colares, depois, aqueles 4 que disputaram mesmo, os 4 exerceram o cargo, porque tiveram estratégias,
né? Não, agora tu não vai, se segura, vai para deputado, espera não sei o que e tal, aquelas coisas, né? Isso não existiu. Aqui no MDB não existiu. E outros partidos também, ao longo da história, também não existiram, por isso que muitos sucumbiram. Partido, por exemplo, que chegou a ter 7, 8 vereadores, o PDT. O pai foi vereador pelo PDT ainda. O PDT. Mas o coronel ainda já pegou já na finaleira. Foi o último, o último eleito pelo PDT. Veja só, né? Teve 8. Eu sei porque eu trabalhei na Câmara de Vereadores com o PDT com 8 vereadores na bancada. O saudoso Delamar foi vereador, depois ele saiu no meio do mandato e assumiu como último vereador do PDT. Aí, o que eu te digo, depois se facelou. Na época tinha 8 vereadores, tinha deputado estadual, depois federal, Valdomiro Lima, tinha deputado estadual, elegeu deputado estadual, que foi o Gleison Santana, o governo do estado com o Alceu Colares, entendeu? Tal, PDT. E hoje, tá? Mas, meu querido Lamin, quero te agradecer a tua presença aqui, né? Tinha muita coisa para falar ainda, mas outra hora a gente conversa de novo. Não tem problema. Tá? Muito obrigado aí, parabéns pelo teu trabalho lá na Câmara. Tá? Dá um abraço lá no nosso coronel Augusto César, né? Toda a tua família lá e volte sempre. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. A população que quiser conversar comigo, o gabinete 19 ali da Câmara de Vereadores, sempre pronto para trocar ideias. E aí sempre tomando fôlego e força aí para seguir na nossa missão de tentar ser oposição a, infelizmente, a máquina pública que está aí posta hoje, governada pelo PT. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Acesse aqui o Conversa Direta. Um abraço. Até a próxima. Conversa Direta.